de esclarecimento para as pessoas, principalmente nesse momento tão turbulento para todos nós, em que todo mundo está se perguntando o que é, de verdade, essa transição planetária, né? O que é, na verdade, esse acontecimento que vem sendo previsto aí há décadas, né? E que agora todo mundo fala, estamos no cume da transição planetária, estamos no topo, o momento máximo da transição, mas ninguém explica nada. Então, a gente está aqui hoje para poder conversar um pouquinho sobre isso com a galera, responder perguntas e também passar um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu, tanto nas leituras que nós fizemos, tá? Eu quero deixar bem claro que muito do que eu vou falar aqui não é coisa da cabeça do Odair, não é o Odair que inventou, está escrito, está lá, para todo mundo ler, estudar e verificar com os próprios olhos, tirar as próprias conclusões, tá? E também das nossas vivências espirituais, das informações que a espiritualidade nos traz. Então, eu quero passar um pouco disso para as pessoas, sem medo, sem dogmas, sem muito religiosismo, sem esse negócio de estar apegado aos conceitos das religiões, né? Ah, porque é o apocalipse, ah, porque é a transição planetária, ah, porque é o fim do tempo, porque é a Kali Yuga. Então, eu quero ter a oportunidade de desmistificar tudo isso, tá? E falar de uma forma bem simples para que as pessoas entendam como se dá realmente o processo de transição planetária. Maravilha, maravilha. Vamos mandar ver. Pode começar, fica à vontade, o canal é teu. Maravilha. Se tiver alguma pergunta, cara, pintou alguma pergunta aí, pode me interromper sem nenhum problema e fazer a pergunta, tá? Que a gente vai aí trabalhando o conteúdo durante a nossa live, tá bom? Tá bom. A primeira coisa que a gente tem que falar com vocês é a respeito da condição dos mundos, né? A gente já estudou em várias obras literárias aí, principalmente as espíritas, lá dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Tem a classificação dos mundos, em que a gente conhece a existência de mundos primitivos, de mundos inferiores, de mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos superiores. E aí tem mais algumas classificações: mundos felizes, mundos em regeneração, mundos regenerados, né? Mas aí a gente tem aí já a classificação de mundos estabelecida já aí há mais de 150 anos por Kardec e por vários outros que trouxeram essas informações aí, né? E a Terra, ela hoje está classificada como um mundo de expiação e provas. Alguns já falam que nós, o planeta Terra, já entrou no processo de regeneração e que esse processo de transição de uma fase para outra, ele leva aí, alguns falam, igual, por exemplo, o primeiro livro que eu li sobre transição planetária, sob o signo de Aquário, do Roger Bottini Paranhos. Ele falava lá que o ápice da transição era de 100 anos, certo? Aí já tem outros livros falando que essa transição leva 300 anos. E já tem outros livros que falam que não, que a transição planetária ela começou há 2000 anos, quando Jesus veio para cá. Então, tem muita, vamos dizer assim, muita teoria, muita doutrina, colocando datas para a transição planetária, né? A única coisa que há um consenso entre todos é de que realmente nós estamos vivendo o ápice da transição planetária, né? O ápice do planeta Terra, passar de expiação e provas para regeneração, é um processo gradativo, tá? Não acontece da noite para o dia,
Então, o mundo não anoitece expiação e provas e amanhece regeneração. Na verdade, é um processo de transição em que, primeiro, se elimina o processo de expiação, e aí passa a ser um mundo de provas e regeneração, e não de expiação e provas. Depois, ele passa pelo processo de regeneração, né? E depois desse processo de regeneração, ele entra para a linha dos planetas regenerados. Isso. Essa é a ideia que se tem, né? Mas a gente precisa analisar esse processo de transição planetária bem ao pé da letra, seguindo o que vem já escrito há décadas por espíritos como, por exemplo, Ramatiz e vários outros espíritos que trazem informações para nós a respeito da criação do planeta Terra, a função do planeta Terra, o futuro do planeta Terra. E, inclusive, dando-nos uma visão sobre como é a vida em planetas que já passaram por esse processo de transição planetária. Como, por exemplo, o próprio Ramatiz tem um livro chamado A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, psicografado pelo Hercílio Mais. Lá ele conta como é a vida no planeta Marte. Nós temos um livro do Rochester, Num Outro Mundo, que conta como é a vida no planeta Vênus, né? Que, inclusive, tem o nome de Dangma, lá no livro dele, né? Não sei se você se lembra, para eles lá, os venusianos, para nós, se chamam Dangmarianos, né? E não venusianos. Porque, afinal, na verdade, se a gente for parar para pensar, o nome dos planetas, ele é um pouco incoerente, se a gente for parar para analisar pelo ponto de vista lógico. Porque é o seguinte, há 4.000 anos atrás, tinha um grego sentado na varanda da casa dele, ele observou que tinha uma estrela diferente no céu, e que essa estrela ela fazia uma órbita diferente de todo o restante ali das constelações. E ele viu que aquela estrela tinha um brilho diferente, aquela estrela tinha mudanças que não era o padrão das outras estrelas, e ele concebeu que aquilo ali era um planeta. Bateu o olho e falou, esse negócio aí não é uma estrela. Essa bolinha aí não é uma estrela, é um planeta, bem próximo da gente aqui. Tá, é um planeta, ótimo. Que nome eu vou dar para esse planeta? Vai ser Aristóteles? Vai ser Sócrates? Sócrates 0001? Porque você sabe que hoje, quando um cientista descobre um planeta, é assim que eles batizam, né? Pegam as iniciais do nome do cientista e botam um monte de número atrás. Pronto, esse aí é o planeta XYZ714, né? Mas naquela época, não. Naquela época, ele virou e falou, né? Vou pôr o nome de quê? Platão, Sócrates, Heráclito. Que nome que eu vou pôr? Ah, já sei. É um planeta gigantesco. Então, eu vou pôr o nome de um deus do nosso panteão de deuses. E aquele planeta vai se chamar Júpiter. Ah, olha, apareceu outro planeta, achei outro planeta. Esse planeta, olha lá, vermelho, né, na cor do fogo. É um planeta muito, assim, ardente. Eu vou colocar nele o nome do deus Marte. Achou outro planeta. Esse vai levar o nome de Vênus, a deusa Vênus, né? A deusa do amor, é o planeta do amor, né? É a famosa estrela d'alva, né? Então, vamos colocar o nome nesse planeta de Vênus. Mas, espera aí, gente, isso é concepção humana nossa aqui. Quem diz que Marte chama Marte?
Quem diz que Vênus chama Vênus? Quem diz que Júpiter chama Júpiter? E, inclusive, os outros planetas que foram sendo descobertos, eles foram levando, continuou nessa levada de colocar nome de deuses, porque começou assim. Então, o último deles que descobriram foi Plutão. Então, continua seguindo a linha dos nomes de deuses. Mas, na verdade, esses planetas, cada civilização que os conhece, coloca um nome, certo? É igual o nosso planeta aqui, planeta Terra, que inclusive tem o nome mais bobo do mundo, né? Porque um planeta que tem 75% da sua superfície coberta por água, chamar Terra, né? Devia ser chamado de planeta Água, né? Mas a gente já tem aí informações de outras civilizações que chamam o planeta Terra, por exemplo, de Tiamat ou de Urântia. Eu acho que você já ouviu falar da saga do livro de Urântia, né? Ou o planeta Shan, que é citado nas comunicações, por exemplo, do Astacheran, né? Planeta Shan. E planeta Shan significa planeta água. Exatamente. E o mais comum, né? O mais esotérico, Gaia, né? Planeta Gaia, né? Então, a gente vê aí que, de acordo com a visão da civilização que teve contato com o nosso planeta, eles dão um nome. E assim é com os outros planetas também. Então, eu tenho certeza que lá das Pleiades, quando olham para Vênus, eles vão dar um nome diferente de Vênus para aquele planeta. Como eles nos olham e chamam a gente de planeta Chão. Concorda comigo? Totalmente. Pois é. Mas aí a gente vê nos livros, né, falando que a vida nesses planetas já está em dimensões superiores, né? Que existe vida, porque o cientista, ele pesquisa, por exemplo, Marte, Vênus, manda sonda, manda o tratorzinho para ser acordado pela música, manda um monte de coisa para lá e tudo mais e tal, e fala, não, lá não tem vida, não. Aí vem a espiritualidade e fala, tem sim, só que é em outra dimensão, né? Só que é em outra dimensão. Igual, por exemplo, dizem, né, aí dentro da escala de mundos, que o planeta mais evoluído do nosso sistema solar é o planeta Júpiter, né? E, Além do inclusive, Sol, a sim. Oi? Além do Sol, sim, que o Sol já é um planeta. Isso. Na verdade, o Sol não é casa de ninguém, né? O Sol é como se fosse um posto de comando, né? Então, mas dos planetas, né, o planeta mais evoluído é o planeta Júpiter. E, inclusive, é narrado num livro escrito pelo próprio Chico Xavier, né, que é no livro Cartas de uma Morta. Ele conta a saga da mãe dele que foi lá visitar Júpiter, né? O próprio Kardec, entrevistando um ser jupiteriano através da mediunidade do Vitorian Sardou, né? Ele entrevistou um ser de Júpiter, e esse ser lá de Júpiter, ele falou que o Kardec fez uma pergunta, né? Em comparação com os habitantes do planeta Júpiter, do seu planeta, em que escala evolutiva estaria o ser humano mais inteligente do planeta Terra? E ele respondeu uma resposta que deve ter deixado o Kardec bem triste, né? Ele falou assim, olha, tá na linha do chimpanzé de vocês aqui, né? Tá na linha do chimpanzé de vocês aqui. Para nós lá, o homem mais inteligente da Terra estaria na classificação que vocês têm de um chimpanzé, né? Eu falei, pancada, né? Então, a gente vê falar de vida exuberante nesses outros planetas. Alguém, algum dia, falou que esse planeta saiu da terceira dimensão e foi para a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima? Não. O planeta
existe na terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão. Igual, por exemplo, hoje afirmam que os venusianos estão classificados aí entre sétima e nona dimensão, né? Existem relatos aí que falam que lá eles habitam diversas dimensões, né? Igual a gente aqui no planeta Terra hoje, estamos habitando terceira e quarta, né? Então, a gente considera como quarta dimensão o plano astral, né? Uhum. Mas a gente tem que analisar o seguinte: então, o planeta Terra vai evoluir e vai passar para a quinta dimensão? Não. E essa resposta eu recebi num livro do Ramatiz chamado O Astro Intruso. Não sei se você já leu. Lá no Astro Intruso, o Ramatiz deixou bem claro: não é o planeta que evolui. O planeta continua existindo nas mesmas esferas, nas mesmas linhas existenciais que sempre existiu. E o que parte da terceira dimensão para dimensões superiores? Somos nós. A humanidade. São os habitantes do planeta Terra, que hoje, quando desencarna, sai da terceira e vai para a quarta. Alguns mais evoluídos já estão indo para a quinta. Já. Tem um livro bacana que eu li já há muitos anos, que se chama Ensinamentos dos Seres Estelares. Nesse livro, o cara narrava o seguinte, que perguntaram para ele sobre a morte exagerada de baleias aqui no planeta Terra. Que estava morrendo muita baleia e tudo mais e tal. E qual era a visão que ele tinha da morte dessas baleias? Aí ele foi e falou assim: as baleias não estão morrendo. Elas estão morrendo para vocês aí na terceira dimensão. Mas, na verdade, elas já estão indo para a quinta dimensão. Então, de agora em diante, e isso, ó, década de 90, tá? De agora em diante, elas vão morrer cada vez mais, porque elas vão deixar de habitar o planeta de 3D para habitar o planeta de 5D. E a partir daí, gente, o que houve de morte de baleias encalhadas em praias, né? Centenas. Agora, há poucos dias, teve um encalhe massivo de baleias nas praias, se eu não me engano, lá, eu não me lembro bem o país. Foi na Austrália. Eu acho que foi na Austrália, né? Isso. Exatamente. Morreu um monte de baleia, o pessoal correu lá para a praia para tentar salvar e tudo mais, mas chegou num ponto em que eles viraram e falaram assim: não, aqui não tem como salvar, então vamos eutanasiar, porque pelo menos a gente alivia o sofrimento delas, né? Então, tiveram que eutanasiar as baleias. E aí vem a questão: é o mundo que vai deixar de ser 3D? Não. A Terra vai continuar na 3D. Só que a Terra, a gente tem que entender que na Terra tem 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D e por aí vai. E aí os seres vão, até lá no livro A Caminho da Luz, né, do Emmanuel, ele falava que da luz nós viemos e para a luz nós retornaremos. E que as primeiras manifestações conscienciais dentro do planeta não é no primeiro reino, que é o reino mineral. Aí, consideremos o reino mineral 1D, primeira dimensão. Depois, as manifestações vêm para o reino vegetal, já é 2D. Depois, as manifestações vêm para o reino animal,
e aí se move, se locomove, interage uns com os outros, 3D. Depois, adquire consciência no reino nominal, que é um sub-reino do reino animal. Nós somos animais racionais. Então, nós passamos para um nível de consciência superior e nós começamos a ter noção da complexidade que há ao nosso redor, o mundo que nos cerca. E isso nos traz o nível da consciência. Então, nós hoje temos corpos de 3D, mas espíritos, consciências de 4D. Porque a quarta dimensão seria, então, um nível de consciência que nós temos, como, por exemplo, de tempo e espaço, de densidade da matéria. Hoje nós já entendemos, por exemplo, que no plano astral, os espíritos têm matéria. O corpo astral dos espíritos é um tipo de matéria, só que é uma matéria mais sutil do que a matéria aqui da 3D. É uma matéria quintessenciada e que vibra numa frequência diferente da nossa, inclusive simultânea, interagindo com a nossa. Nesse exato momento em que nós estamos conversando aqui, vários espíritos, familiares seus, familiares meus, curiosos, obsessores, estão ao nosso redor. Estão aqui presentes. Concorda comigo? Total. Exatamente. Então, gente, a gente tem que entender que não é o planeta que vai ascender. Somos nós. Nós que vamos adquirir um grau de consciência, um nível de consciência para deixar a 3D e passarmos para dimensões superiores. Simples assim. E não essa ideia de que o planeta inteiro vai ascender. Não. Porque o planeta vai continuar, como diz o Ramatiz lá no livro, vai continuar sendo um planeta escola, recebendo espíritos em fase de aprendizado. Aqui na 3D. Aqui na 3D. O planeta vai aumentar a sua vibração, mas o planeta vai continuar sendo o mesmo planeta. Vai continuar sendo o mesmo planeta. Quando nós chegarmos na 6D, na 7D, o planeta vai continuar sendo o mesmo planeta, só muda a vibração. Exatamente. E muda a vibração. E o que faz essa vibração do planeta modificar? Nós. Uhum. Não existe o que a gente chama de psicosfera, que, inclusive, vários palestrantes sempre falam, né? A psicosfera planetária está muito densa, a energia do medo, a energia do caos, a energia da violência está enegrecendo a psicosfera do planeta. Lá, quando a gente estuda os livros da Grande Fraternidade Branca, a gente ouve, né, os relatos deles falarem que a psicosfera planetária estava tão escurecida que foi necessário vir um ser de Vênus, um regente de Vênus, Sanat Kumara, para iluminar o planeta com a sua própria luz pessoal. Por quê? Porque o planeta estava escurecido. Então, quando nós elevamos a nossa vibração, nós elevamos a vibração de Gaia. Nós elevamos a vibração do planeta. E quando nós adensamos a nossa vibração, abaixamos a nossa vibração, o que acontece? Escurecemos o planeta. E aí, o planeta fica enegrecido. Então, na verdade, o planeta vai continuar existindo. Assim como existe Vênus, existe Marte, existe Júpiter, existe Plutão, Urano, Saturno, Netuno, todos eles, né? Mercúrio, todo mundo está aí, na 3D. Na 3D. Muitas pessoas perguntam para mim como será a Terra na 3D, na 5D. Igual. A árvore vai continuar sendo a árvore, a pedra vai continuar sendo a pedra, a água vai continuar sendo a água, o céu vai continuar igual. Vai mudar ali algumas coisas, mas muito, muito, muito
Sabe o que vai mudar? Sabe o que vai mudar? Ah, Os habitantes. sim, os habitantes. Os habitantes não vão destruir Ciência. a natureza, os habitantes não vão poluir os rios, os habitantes não vão caçar os animais, os habitantes não vão poluir a atmosfera, os habitantes não vão destruir a natureza, não vão fazer queimadas, não vão derrubar árvores. E vibrando numa vibração mais alta, a gente recebe ensinos, tecnologias e coisas mais altas também. Então, aumenta a Exatamente. nossa tecnologia, a nossa sociedade como um todo será transformada. Mas isso é energético. Se uma pessoa vê uma foto da Terra daqui a 100 anos, ela vai falar, caramba, vai estar tudo igual, os carros vão estar voando, sem roda, alguma coisa, uma diferença ou outra vai ter. Mas a Terra vai continuar sempre sendo a Terra. Não vai mudar. A Terra. Exatamente. E aí, as pessoas, eu fico observando as pessoas virarem e falarem assim: eu quero ir para 5D, eu quero ir para a Terra de 5D. Aí eu falo: ótimo, você quer morrer? Não, não, quero não. Eu falei: ué, boa, né? É igual aquela que o padre fala, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Aí vem a questão: ué, mas espera aí. Como que você vai para uma dimensão que é bem mais sutil do que a 3D, com um corpo de 3D? Você não vai. Você não vai. Você tem que passar pelo processo morte. Você tem que passar pelo processo do desencarne. Não tem como você ir para uma terra de 5D, mas, Odair, eu vibro na 5D. Vibrar em 5D é uma coisa. Viver na 5D é outra, tá? Tem que deixar isso bem claro. Como diz a Mônica de Medeiros, existem bolsões de 5D espalhados pelo mundo. Mas não é a Terra 5D. São pessoas que estão aqui na 3D e vibram na 5D. É bem diferente. Mas os nossos corpos físicos, eles sofrerão atualizações no futuro. Já está acontecendo, né? Para no futuro termos os corpos sutis para poder frequentar 5D. Isso vem acontecer. Exato.